Economia Descomplicada, bem-vindos de volta. Hoje vamos abordar o tema das taxas de juro. O que são, afinal, taxas de juro? É isso que nos vai explicar a Márcia Silva Pereira, doutoranda em Economia, atualmente em Londres. Também já passou pelo Banco de Portugal, pelo Banco Central Europeu, especialista em assuntos de macroeconomia. Márcia, uma vez mais, bem-vinda. Vamos falar de taxas de juro, um tema que recorrentemente ouvimos falar, mas normalmente porque ou sobem ou descem, andamos ali. Mas, afinal, o que é que são as taxas de juro? Então, podemos pensar de forma assim mais abrangente sobre as taxas de juros como sendo o preço do dinheiro. Portanto, se eu quiser fazer uma determinada compra agora, se eu quiser, por exemplo, comprar uma casa, fazer obras à minha casa, comprar um automóvel, ou, por exemplo, se eu estiver a emprestar o meu dinheiro a uma entidade, por exemplo, financeira, eu vou receber uma taxa de juros associada. Porquê? Porque eu não tenho aquele dinheiro naquele momento do tempo. Eu preciso ter liquidez, ou seja, ter disponibilidade imediata, capacidade financeira imediata, e então estou a pagar por isso. Portanto, acho que pensarmos nisso como o preço do dinheiro é a melhor forma de pensarmos sobre taxas de juros. Entretanto, depois lá está, geralmente a taxa de juros está sempre associada, por exemplo, quando contraímos um crédito, lá está, quer seja um crédito de habitação, em que pagamos uma taxa de juros a uma entidade financeira como um banco, mas também nós podemos receber uma taxa de juros quando colocamos as nossas poupanças em determinados produtos financeiros. Quando pensamos, por exemplo, na nossa conta poupança de forma mais coloquial, que geralmente é um depósito a prazo, portanto, colocamos o dinheiro num depósito a prazo junto, por exemplo, do nosso banco, o que acontece é começar a receber uma taxa de juros associada a esse depósito a prazo. Portanto, aqui nós estamos a emprestar dinheiro ao banco para depois emprestar dinheiro na forma de crédito a outros consumidores, a outras empresas, a outras famílias, etc. Exato, falávamos dos bancos aqui num episódio anterior com o João. Portanto, acaba por ter um atrativo também para os bancos conseguirem financiar-se, não é? Com o nosso dinheiro. Exatamente, não só os bancos, mas também o Estado português. Portanto, há produtos como, por exemplo, os certificados de aforro, em que nós também recebemos uma taxa de juros associada, e há também outros produtos financeiros variados, em que, de facto, há sempre uma taxa de juros associada, que é precisamente a nossa compensação por estarmos a colocar a nossa liquidez, a nossa disponibilidade financeira num determinado produto. E depois, quando falamos sobre taxas de juros, é também importante pensarmos em algumas distinções, porque isto é a taxa de juros de forma abrangente, mas depois há diferentes tipos de taxas de juros. Um exemplo muito importante, se viram o último episódio sobre inflação, é que temos taxas de juros nominais e taxas de juros reais. Portanto, imaginem que colocamos, por exemplo, 100 euros num depósito a prazo a receber uma taxa de juros de 1%. Portanto, este 1% é uma taxa de juros nominal. Mas imaginem que, entretanto, temos uma inflação de 2%. Portanto, isto quer dizer que os preços, em média, na economia, sofreram um aumento generalizado num determinado momento do tempo. Portanto, apesar de eu estar a receber uma taxa de juros de 1%, os preços estão a aumentar 2%, mas isto traduz-se numa taxa de juros real de menos 1%. Porquê? Porque se eu estou a receber 1%, mas os preços estão a aumentar, mais do que ao qual eu estou a receber, quer dizer que, na verdade, eu estou a ter uma perda. Portanto, a taxa de juros nominal é uma coisa, mas o que nos interessa é a nossa taxa de juros real. Outra também distinção importante é entre taxa de juros simples e taxa de juros composta. Pensemos outra vez nesse exemplo dos depósitos a prazo. Portanto, eu, de facto, emprestei dinheiro ao meu banco a 1%, e isto é a taxa de juros simples. Mas agora imaginem que eu recebo juros todos os meses e que, em vez de pôr estes juros na minha conta à ordem, aquela que eu uso para fazer compras, eu volto a colocá-la no depósito a prazo. Portanto, eu tenho 100 euros, recebo 1 euro, depois no próximo período o que vai acontecer é que vou receber outra vez 1%, mas já não recebo sobre os 100, recebo sobre os 101. Portanto, na prática, se eu for olhar para um ano em que eu estou sempre a reinvestir os meus juros de novo no capital inicial, eu vou ter uma taxa de juros composta, já não vou ter só 1%, vou ter um pouco mais de 1%. Portanto, taxa de juros simples cresce proporcionalmente com o juro que eu tenho num determinado investimento, por exemplo. Enquanto que a taxa de juros composta cresce mais do que proporcionalmente com o juro que eu lá coloco. Portanto, porque o teu montante vai aumentando com o tempo. Portanto, essa parece uma boa ideia do preço do dinheiro, por acaso nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Portanto, as taxas sobem ou descem, no fundo o dinheiro fica mais caro ou mais barato. Exatamente. E o que é que influencia estas flutuações, as alterações nas taxas de juros, quer para os particulares como para as empresas? Não é? Bom, na verdade há vários fatores que influenciam estas variações nas taxas de juros
que tradicionalmente instituições de crédito, bancos comerciais oferecem a famílias ou a empresas, mas uma das principais coisas em que podemos pensar, que é também aquilo que vemos quando olhamos agora para o que se passa na economia, portanto, a alteração das taxas de juros, neste caso a subida das taxas de juros, por parte do Banco Central Europeu. Mas que taxas de juros é que o Banco Central Europeu altera? Portanto, o Banco Central Europeu, como já falámos no último episódio, tem como objetivo a estabilidade de preços, portanto, manter a inflação baixa no médio prazo. E como é que persegue este objetivo? Como é que tenta alcançar este objetivo? Alterando 3 taxas de juros diretoras, que basicamente são as taxas de juros às quais os bancos comerciais se financiam junto do Banco Central. Porque os próprios bancos comerciais também depositam e também pedem empréstimos ao Banco Central. E, portanto, o que é que acontece? Ao ser este o veículo, um dos veículos de financiamento dos bancos comerciais, e ao sofrerem uma determinada taxa de juros, também depois passam estas taxas de juros para os particulares e para as empresas. Portanto, este é um dos principais mecanismos através dos quais estas taxas de juros que nós enfrentamos enquanto consumidores se alteram. Portanto, se o Banco Central empresta dinheiro mais barato aos bancos nacionais, provavelmente mais barato será depois o dinheiro também para os consumidores. Exatamente. E porquê que, no fundo, o BCE se preocupa com esta questão das taxas de juros? Exato. Portanto, também como falámos no último episódio, o que acontece é que as taxas de juros têm uma grande influência na economia precisamente por definirem quão caro ou quão barato é o dinheiro a que nós conseguimos ter acesso. Portanto, por exemplo, imaginemos que o BCE sobe as taxas de juros diretoras, o que acontece é que torna-se mais caro para os bancos comerciais financiarem-se junto do BCE, isto no caso europeu, no caso da área do euro, na verdade. O que acontece é que depois as taxas de juros que vão oferecer às famílias e às empresas vão ser mais altas, portanto vai haver um desincentivo a contrair crédito e, por outro lado, vai também haver um incentivo à poupança, portanto, porque se é muito caro para mim consumir, mas se há um grande retorno também junto de outros produtos financeiros, como já falámos de depósitos a prazo, já falámos de certificados de aforro, há também outros produtos que recebem uma taxa de juros, e então se torna muito mais proveitoso para mim colocar o meu dinheiro porque vou receber um juro maior no futuro, portanto, vou ter um incentivo à poupança e o que vai acontecer é que vou consumir menos, vou poupar mais, vai haver uma diminuição da procura na economia e então, como as pessoas estão a comprar menos bens e serviços, o que vai acontecer é que os preços vão ter tendência a baixar. Portanto, é por isso que o BCE quer saber das taxas de juros. Muito bem. Portanto, é completamente diferente. Falávamos de inflação no outro episódio atrás, em que era o preço dos produtos ficava mais caro, aqui é o preço do dinheiro, portanto, exatamente, fica mais caro. Quando se fala de taxas de juro, se calhar aquelas que são mais faladas ou que as pessoas mais se preocupam têm a ver com a Euribor, não é? Porque diz respeito aos créditos à habitação normalmente e normalmente quando há ali uma variaçãozinha aquilo tem um impacto, porque falamos de montantes grandes de empréstimo, mas o que é afinal a Euribor? Ok, isso é uma excelente questão, na verdade. E isso implica também percebermos que, em primeiro lugar, os bancos comerciais não só se financiam junto do Banco Central, como também pedem empréstimos entre eles. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos em economia crédito interbancário, portanto, é interbancos. Portanto, o nosso banco pode também pedir um empréstimo a outro banco e então isto vai acontecer também a uma determinada taxa de juros. Portanto, se nós pegarmos em todas as transações que são feitas num determinado dia entre bancos, excluirmos as mais altas e as mais baixas, vamos ter uma taxa de juros média interbancária. E, portanto, como é que surge a Euribor? A Euribor é calculada pela Federação Bancária Europeia, que escolhe um painel de bancos consoante um conjunto de critérios de solvabilidade, etc. Portanto, um conjunto de bancos que respeitam um conjunto de critérios. É pegado, de facto, nos empréstimos que estes bancos fazem entre si, exclui-se valores muito altos e valores muito baixos, faz uma média e isto vai-nos dar a Euribor, que é a taxa de juros, lá está, à qual os bancos se financiam entre si. E, portanto, depois temos a Euribor a várias maturidades, ou seja, a vários prazos. Temos a Euribor, por exemplo, a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, que geralmente são aquelas que estão associadas a contratos de crédito à habitação, por exemplo, especialmente aqueles que têm taxas variáveis. E o que é que significam essas maturidades? Isso basicamente significa... Os períodos em que é atualizada ou... Basicamente significa a média que é feita durante, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 12 meses. E então, isso geralmente é usado como indexante, aquilo que chamamos de indexante, que é quanto é que varia a taxa de juro, quanto é que vamos pagar de juro
juntamente com um spread. Por exemplo, se pensarmos em contratos de crédito à habitação, geralmente a taxa de juros total associada é, por exemplo, aquilo que chamamos um spread, que é uma margem fixa que o banco fixa à partida, mais a Euribor a uma determinada maturidade, a um determinado prazo. E então o que acontece é que depois, à medida que as taxas de juros vão variando, se tivermos uma taxa variável, estamos mais sujeitos a sofrer alterações, como é o caso atual. Por outro lado, também há produtos financeiros que remuneram de acordo com a Euribor, aquele que é mais conhecido, por exemplo, eu diria que são os certificados de aforro, em que estamos a emprestar dinheiro ao Estado português e também recebemos, por exemplo, de acordo com a Euribor a 3 meses, portanto esse é o indexante. E então, como podemos ver, as taxas de juros acabam por ter um grande impacto na nossa vida, quer seja pela maneira como consumimos, quer seja pela maneira como poupamos. Mas é correto dizer que, por exemplo, uma taxa a 12 meses garante mais estabilidade ou pode não ser assim tão linear? Pode não ser assim, exatamente. Não será assim tão linear, exatamente. Porque pode ter aqui flutuação na mesma. O que é que as pessoas devem ter em atenção então quando, por exemplo, fazem um crédito no que toca às taxas de juros? Bom, em primeiro lugar, devem ter em atenção que de facto pode haver flutuações significativas inesperadas. Por exemplo, eu diria que se pensássemos em 2019, que era um período em que as taxas de juros ainda estavam num território, a maioria das economias industrializadas estavam em território muito baixo ou até negativo, e então o que é que acontece? Houve uma pandemia, entretanto houve há uma guerra a acontecer neste momento, portanto isto são tudo eventos que não são do foro económico, que é o que chamamos de economia exógenos, portanto não foram criados pelo sistema económico, são eventos completamente externos e que no entanto têm uma grande capacidade de afetar aquilo que se passa em nível económico e, como podemos ver, desde os últimos 9 meses tivemos um aumento brutal das taxas da Euribor, por exemplo, e das taxas de juros de forma geral. Portanto, quando se contrai um crédito, especialmente a maturidades mais elevadas, quando falamos, por exemplo, de um crédito à habitação, geralmente estamos a falar de créditos entre 25 a 30 anos, portanto, estamos a falar de créditos com uma grande maturidade, portanto, muita coisa pode acontecer nestes períodos. Portanto, fazer também aquilo que podemos chamar uma análise de sensibilidade. Claro que isto pode ser mais difícil na prática, porque requer também alguma disponibilidade financeira para o fazer e, infelizmente, isso nem sempre é possível, mas é preciso, de facto, pensarmos que capacidade é que temos para pagar e que capacidade é que poderemos vir a ter consoante choques que possam acontecer. Deixa-me voltar ao início claro. e antes de concluir, falavas que as taxas acabam por ser então o preço do dinheiro. Durante esse período falavas da pandemia e nos últimos anos temos tido taxas negativas, ouviu-se falar em taxas negativas, isso, enfim, dizia-se até que era quase o BCE estar a pagar para emprestar dinheiro, mas não será bem assim, não é? Não estava a ter prejuízo propriamente, calculo, ou estava? Não, na verdade, ou seja, é um bocadinho um mecanismo do que falámos também um bocadinho anteriormente. Portanto, agora há esta subida das taxas de juros para fazer com que haja um desincentivo a contrair crédito, tentar, de alguma forma, arrefecer o consumo, criar um incentivo à poupança, para que haja uma diminuição da procura e, consequentemente, levar a que os preços desacelerem, dado que agora estão a acelerar bastante, mas no período pós-crise de 2008, no caso de Portugal, mais a crise das dívidas soberanas, houve um grande período recessivo, como sabemos, e então o que é que acontece? O BCE tentou fazer precisamente o oposto, que é baixar as taxas de juros para que houvesse um incentivo ao consumo e também para evitar que houvesse desinflação. Porque o objetivo não é ter inflação a zero, o objetivo é manter a inflação perto dos 2% no médio prazo e, portanto, face a uma recessão, havia um risco muito real de desinflação, o que poderia levar, de facto, a uma espiral recessiva que seria muito negativa para as famílias, para as empresas, para a economia de forma geral. Portanto, nesse período, o que se tentou fazer foi exatamente o oposto. Não é completamente consensual, como poucas coisas são, a economia, se esta foi uma estratégia correta, mas, de facto, na altura havia riscos muito elevados de que a economia entrasse numa espiral recessiva. E então o objetivo era tentar ter as taxas negativas para estimular o consumo, para fazer com que as pessoas consumissem mais na economia, haver criação de emprego, haver todo um conjunto de fenómenos económicos que geram um ciclo que permite haver crescimento económico e melhorar o bem-estar das pessoas. Muito bem. As taxas de juros também como uma ferramenta de manter a economia estável, no fundo. Sem dúvida. Márcia, obrigado. Marcamos encontro lá mais para a frente para abordar outros temas sobre a economia. Quanto a si, contamos tê-lo num próximo episódio para descomplicar mais a economia e contamos também com os seus comentários e questões através das nossas redes sociais e do nosso e-mail. Até à próxima.